Salve galera, boa noite, tudo bem? Bora para mais um vídeo. Hoje, como vocês já viram no título aí, fazendo a instalação do kit farol de milha aí pro Gol G5, tá? Tô com o Gol de um cliente aí, ele comprou esse kit na internet. Vou mostrar o kit aí pra vocês, tá? O que veio. E ele pediu pra estar instalando aqui o kit, também já pediu pra colocar a lâmpada de LED, tá? Então a gente vai estar fazendo a instalação aqui. Vou mostrar pra vocês passo a passo aí de como vai ser. Vou também estar substituindo esse pingo amarelo aqui pra ele. Já fiz a substituição da lâmpada interna, tá? Pra ele, de LED. Luz de placa e a luz de ré também. Vou estar deixando o link do kit na descrição aí pra quem tiver interesse. Tem kit que vem com o botão já direto no painel. Esse aqui no caso veio com o botão tic-tac, tá? Que não vai na moldura do painel e sim se adapta um local para deixar. Veio com relé, dois LEDs que vão no farol dianteiro, a moldura já com aro cromado e veio o chicote também, tá? Já tá passando lá para dentro do veículo. Então a gente vai ter que remover o para-choque primeiro e aí a gente dá início à instalação. Bom, e para você que não é inscrito no meu canal aí e curtiu o vídeo, se inscreve aí para não perder essa próxima dica. Tem muita dica aí no canal, tá? Não só sobre carro, sobre moto, serviços, manutenção, cuidado estético e por aí vai. A gente vai estar removendo aqui esses parafusos de cima, aqui os laterais, certo? Se eu não me engano, mais outro aqui em cima. E se tiver algum embaixo também a gente vai ter que remover, que o carro está um pouco baixo, então vai dar um pouquinho de trabalho, mas faz parte. E eita, a proposta aqui tá solta, hein, galera? Nossa, olha, o filtro de ar dele tá fora do lugar, tá desencaixado ali, ó. Vou até falar pra ele. E desencaixado aqui também do suporte dele aqui. Bom, mas isso aí eu vou ajeitar pra ele. Bom, então é isso. Vamos partir pra desmontagem aqui, beleza? Galera, só pra vocês saberem as ferramentas que vocês vão precisar, aqui em cima eu retirei parafuso Phillips, tá? São todos Phillips aqui, ó. E na parte de baixo, não sei se todos os Gols são assim, mas aqui em cima são Phillips e embaixo são esses Torx aqui, ó. Que no caso são T25, tá? Então aqui no caso desse Gol, tava com dois Torx aqui embaixo, tá? Esse aqui. Lá do lado de lá tem um Torx e uma enforca-gato, né? Cinta Hellerman. E então vou ter que cortar ali para depois substituir. Aqui também tem um Torx também. E tem mais dois aqui, ó. Vamos ver se vocês vão conseguir ver aqui. Mais dois aqui, ó. Esse e esse aqui, certo? Vocês vão ter que remover. Então esses são os parafusos para poder retirar o para-choque. Depois é só puxar ele. Aí no caso eu tô utilizando essa caixa de ferramentas que minha esposa me presenteou, tá? Muito boa, recomendo. Vou deixar até o link dela na descrição para quem tiver interesse. Dá para fazer diversos serviços com ela. Mas assim, para desmontar aqui, com um kit desse aqui você já consegue, tá? Um kit de Torx e uma Phillips comum. O bom é que quem instalou essa grade pela última vez aqui aplicou cola quente ou tipo de silicone em todas as travas. Vai me render um bom trabalho para tirar isso aqui, para poder remover essa moldura dianteira, para poder colocar a outra no lugar. Tem até que ver por que isso aqui tá com cola. Se as travas estavam quebradas, o cara só colocou por precaução, ou se o suporte onde que vem as travas não estão já esgarçados já. Tomara que seja somente por precaução. Bom, por enquanto aqui o farol do lado esquerdo instalado. Já coloquei até a lâmpada, alinhei ela aí. Inclusive a lâmpada que eu estou usando é a S17 da Shocklight, é lançamento desse ano, 2023, tá? Lâmpada excelente, top, muito forte, tem foco. Aí como é que ficou aí dentro do farol, ela alinhadinha, certo? Ela tem que estar de assim, tá, galera? Porque o espelho ali, ele trabalha a luz, tá? Por exemplo, a luz que vai para aquele lado, como é um espelho, vai refletir para cá, pro lado de cá. E a luz que bate pro lado de cá vai refletir pro lado de lá. Então se você deixar, por exemplo, o LED virado assim, por exemplo, lá dentro, a luz que ele emitir para baixo vai para cima e para cima vai para baixo. Então você acaba perdendo 50% da potência, né? Que o que vai para cima você perde, e aí só ajuda quem vem de frente. Então tá aí, instalado aqui com a grade. Agora vamos pro lado de cá, tá? Só para mostrar para vocês aí como é que é. Aí você vai vir com o bloco óptico aqui, tá? Colocar ele aí. E aí você vai posicionar ele
conforme a furação dos parafusos aqui, tá? E aí você parafusa. E a propósito não vem, tá? Os parafusos no kit. Eu que coloquei 3 parafusos aí que eu tenho, tá? Então é bom você ter, caso você compre desse kit, comprar os parafusos também, tá? São 6 parafusos. São parafusos simples, tá? Que eu tô utilizando, mas já fixam bem. A instalação da lâmpada também é bem simples, tá? Você vai colocar o suporte dela aqui, certo? Encaixa. Aí você vai começar a girar ela, certo? Até deixar ela na posição alinhada, tá? Como eu tava dizendo aqui, ó, a lâmpada não pode ficar de assim, tá? Você vai girando ela até deixar na posição dela ficar alinhada assim com o farol, certo? Aí, pessoal, após a lâmpada fixada, vamos aqui para a parte do relé, tá? Que é uma parte que tem que prestar atenção, só que não tem tanto segredo, tá? Ó, vou dizer aqui como é que fica a fiação, ó. Vocês vão pegar esse cabo aqui que vem o fusível, tá? Eu já até conectei aqui, ele vem separado, mas eu conectei. Aí esse cabo ele vem com 2 pontinhas positivas, né? Essa e essa, que é tipo um jumper. Então esse cabo você vai pegar ele e vai conectar uma ponta. Aqui tem a marcação, ó, no 30 e no 85, tá vendo lá dentro? Não sei se deu pra pegar. No 30 e no 80, tá? No 30, lá no canto, no 85, beleza. Então esse já foi, esse foi um cabo. Agora o segundo cabo, esse positivo aqui, que vem separado, um fio vermelho só, com 2 pontinhas pretas, ou brancos no caso, não sei, pode vir branco ou preto, mas é o fio vermelho. Você vai ligar um aqui no o número tá tampado ali, mas é 86 se eu não me engano. É isso mesmo, 86, tá? E ele vai pro botão, tá? Ele vai vir aqui direto pro botão, na parte de cima do botão aqui, ó, onde vai o 0, tá? Então aqui vai o positivo. Aí o outro, um fio preto que vem, que é o negativo, vai na parte de baixo, onde a gente vai conectar na carcaça do veículo, tá? Porque aqui o fio é bem curto. Tem que ser no local próximo da carcaça. E o último aqui embaixo, que é o 87, é o que vai para as lâmpadas, é o positivo que vai para as lâmpadas. Aí ele é um fio mais comprido, tá? Que aí você vai plugar, ele vem com 2 pontas. Uma você pluga no positivo da lâmpada, tá vendo? A lâmpada marca aqui. E o outro a mesma coisa, no outro positivo da lâmpada. E aí você fala assim, ah, mas e o negativo? Eles mandam chicotinho sem vergonha aqui, tá? Bem curto, por sinal. Eu podia vir um pouquinho mais longo. Infelizmente, provavelmente vou ter que aumentar, tá? Ter que arrumar um fio ainda para aumentar, para a gente poder. Geralmente poderia vir negativo do próprio chicote, mas pelo custo do kit, né? Que realmente é um custo de kit bem barato, a gente vai ligar na carcaça do carro, tá? Por exemplo, aqui na carcaça do carro tem vários parafusos que a gente pode estar usando como aterramento, entendeu? Como esse. Ou procurar algum parafuso desse que deu um comprimento no fio, tá? Sem deixar ele muito esticado. Então, até por isso que eu acho que um fiozinho desse é muito curto, tá? É muito curto mesmo. Então, provavelmente eu vou emendar um no outro desse daqui e vou ter que arrumar mais um fio. Aí, pessoal, ó, o que eu fiz aqui na ponta do fio, tá? Para poder encaixar ali dentro do plug da lâmpada. Eu isolei ele, tá? Para não correr risco de encostar um no outro lá na hora de encostar o positivo e o negativo. Aí aqui eu fiz outro fio com o próprio terminalzinho que vem, tá? Macetei ele aqui, é que esse fio é bem fino, por isso fica assim. O outro até ficou bem melhor, desse lado aqui. Já encaixei lá dentro. Eu utilizei o fio que veio no kit. Aí eu só emendei um no outro e carcassei ele aqui, ó, que aqui deu terra, tá? Nesse parafuso aqui 13. Eu soltei um pouco o parafuso, coloquei o fio lá atrás e depois apertei o parafuso de novo. Então vou fazer a mesma coisa agora aqui do outro lado. Primeiro que eu vou plugar o positivo só para vocês verem aqui, ó. Como mostrei na própria lâmpada tem. Pluguei o positivo e o negativo. Agora aqui, ó, o fio descascado mesmo. Eu já afastei aqui a porca um pouco.
tá? Eu coloco o fio aqui, ó, por trás dela, tá? Descascado. E aperta a porca, que aí ele vai prender o próprio fio na carcaça, né? E aí dá negativo. Tá aí, pessoal, ó, fiação passada. Prendi ele por dentro do para-choque, depois tem a capa ali, né? Por baixo, então o fio não fica à mostra lá embaixo. Mas mesmo assim eu passei uma fitinha para segurar. Aí aqui o relé já tá no lugar. Passei o fio lá para dentro do painel. Tá? Coloquei o fusível aqui e o fio aqui pressionando no positivo, tá? O próprio porca que pressionou o fio. Eles não mandam terminal olhar, tá no kit. Então aí fica difícil. Terminal olhar, para quem não sabe, é como se fosse isso aqui, ó. É um terminal que você coloca dentro do parafuso, depois a porca vem e aperta, tá? Mas infelizmente não veio. Aí aqui eu passei o fio lá pra dentro. Eu prendi na ponta de uma chave fina e prendi com a fita isolante e atravessei com a chave lá naquela borracha. E aí lá por baixo do painel eu pego na ponta da chave, tiro o fio e puxo ele pra baixo, tá? Faço assim. E aí eu consigo levar o fio lá pra dentro. Então aqui eu vou prender o relé em algum lugar, tá? O botão, eu tinha até conversado com o dono do carro, onde que poderia deixar. Ele pediu pra deixar aqui mesmo, tá? E o negativo do botão, como vocês podem ver, eu passei ele e coloquei ele aqui, ó, preso atrás desse parafuso aqui, tá? Que segura a entrada OBD. Aqui tem uma lata, então ela dá negativo. Aí eu removi o parafuso, tirei essa latinha aqui por trás aqui, tá? Aquela que faz a rosca, e coloquei o parafuso dentro dela. Depois eu apertei com o parafuso, então a própria lata e o parafuso pressionou o fio aqui na lata aqui, que dá esse negativo. Então aqui agora, só para fazer o teste, vamos ver ele no chão. Deu pra ver ali que já ligou o farol. Só bater o dedo no botão aqui. Agora vamos montar o para-choque e vamos ver como é que vai ficar isso na rua. Antes, quase que eu ia me esquecendo, tá? Vocês podem estar trocando o pingo aqui por baixo, tá? Você sente ele ali, tá vendo ele mexendo? Ou aqui por cima mesmo, tá? Pra vocês acharem mais fácil. Aí pra trocar o pingo é bem simples. Vamos supor que você vai querer aqui por cima, tá vendo ele aqui, ó? O plug. É só girar, tá vendo? Girou, sacou. Aí tira a lâmpada, põe a outra, faz o teste, porque se ela não ligar, aí você, por exemplo, você colocou ela assim, você inverte e coloca ela de novo, porque essas halógenas não tem polaridade, o LED tem, tá? Bom, então tá aí, galera, para-choque no lugar, LED já instalado, cara, um show. Já mudou a frente do carro. Agora a gente vai pôr na rua aí. Vamos ver como é que ficou. Galera, antes de pôr o carro lá fora, ó, lá dentro, aquele parafuso, ele serve para fazer regulagem, tá? Do farol. Então, na hora que eu colhei ele na parede, tá um pra cima e outro lá pra baixo, certo? Corte. Porque esse farol é bom, galera, que ele corta retinho, ó. Ele não fica aquela luz espalhada. Então aqui eu vou dar uma subida no farol e vamos ver se iguala. Pronto, já subi. Aí agora, como vocês podem ver, os dois estão na mesma linha lá. Agora sim, vamos pra rua. Bom, e finalmente chegamos nos finalmente. Vamos ligar aí. Variando bem, galera. Show de bola. Fogou. Curti demais. Deu um trabalhinho, mas o visual ficou show. Valeu a pena. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem curtiu, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu. E fui.